Amigo produtor rural, vamos conversar um pouquinho de produtor rural para produtor rural. Nós sabemos que nós do agronegócio estamos atravessando dias extraordinariamente desafiadores. Estamos experimentando aí a instabilidade do mercado, as intempéries de ordem climática, as políticas de preços, né? O preço dos grãos que não sobe, o preço do boi gordo que está aí numa instabilidade, numa oscilação amedrontadora, além da política de novos tributos que nós estamos vendo aí ser anunciados, o que faz com que o produtor rural sinta-se numa situação de extrema dificuldade. Algumas regiões do nosso país estão experimentando as suas instabilidades climáticas, além das instabilidades de mercado. Isso faz com que o produtor rural não tenha condição de alcançar aqueles recursos sinalizados pelo governo federal para que ele possa dar giro à sua economia. O produtor rural, diante de tantas intempéries, de tanta oscilação de mercado e de ordem climatológica, ele se encontra numa situação de inadimplência que faz com que ele não tenha condição, não esteja capaz, não se sinta habilitado a buscar esses recursos no mercado para continuar na sua atividade do agronegócio. É certo que a maior parte dos nossos produtores rurais está terrivelmente endividada, mas o agronegócio é para os fortes e nós sabemos que a dívida é um fator decorrente, consequente da atividade do agronegócio. Nós temos todos os anos, através do Plano Safra, aqueles recursos controlados, sinalizados pelo governo federal, aliados àqueles recursos livres, não é? Que podem auxiliar também o produtor rural que precisa dar giro à sua economia, que precisa fazer face às despesas de colheita, às despesas de implantação de suas lavouras, as despesas com a silagem e com as questões trabalhistas, sociais e de ordem tributária. Portanto, nós precisamos entender que o agronegócio verdadeiramente é para os fortes. Mas nós precisamos estar alinhados com determinados fatores para que nós possamos continuar no mercado, para que nós possamos continuar em competitividade, transformando o nosso país no maior celeiro mundial de grãos, víveres e água doce potável. Nós precisamos dizer isso ao mundo, nós precisamos dar essa resposta, porque afinal de contas, o Brasil sendo o maior celeiro de grãos, víveres e água doce potável, o mundo está com os olhos voltados para o nosso país. Nós somos esse grande celeiro. Então, nós precisamos estar organizados, nós precisamos estar bem aparelhados, nós precisamos ter ferramentas suficientes para continuar dando giro à economia. Para isso, meus amigos, nós precisamos entender a natureza desse endividamento. Uma das causas que faz com que o produtor rural muitas vezes queira abandonar a atividade do agro ou se sinta impossibilitado de continuar em competitividade no mercado é o endividamento. Mas o endividamento é um fator decorrente da atividade do agro. O que o produtor precisa é alinhar-se bem em relação a essas dívidas, ele precisa administrar bem essa questão. É claro que nem sempre o produtor rural que assume aqueles compromissos perante a instituição financeira, ele tem a condição de adimplir no prazo. Mas sempre que ele não consiga adimplir no prazo, ele pode, direito dele, não é? Nós temos aqui uma compilação de normas, uma normatização desde a década de 60, que é o Manual do Crédito Rural, que possibilita ao produtor rural administrar essas dívidas, conseguir uma carência, conseguir a prorrogação, a dilação, conseguir o alongamento dessas dívidas e continuar em competitividade no mercado, com crédito, fazendo face às despesas decorrentes da lavoura, da colheita, não é? E fazendo com que ele continue sendo agricultor. O agricultor que perde a sua propriedade, ele não é produtor rural. Então, ele precisa continuar sendo produtor rural, ele precisa continuar sendo proprietário da sua instituição, da sua fazenda, da sua empresa, não é? Ele precisa estar na condição de domínio dessa propriedade, para que ele possa encaixar-se bem no mercado como produtor rural.
não é? O produtor rural precisa ter o domínio de sua propriedade. Mas nós sabemos o quanto é difícil. As obrigações tributárias, elas atingem o produtor rural de uma forma muito impactante. Todos os anos nós estamos às voltas com novas obrigações tributárias que o produtor rural não sabe como se desvencilhar. Mas, em relação às dívidas, é necessário que o produtor rural procure uma consultoria em crédito rural. Ele precisa bem orientar-se, ele precisa saber a natureza de sua dívida, a extensividade dessa dívida, as consequências que esse endividamento pode causar no seu negócio, na sua atividade do agronegócio, na sua família, na sua pessoa física. Para isso, ele precisa fazer o seu planejamento, não é? Ao invés de procurar a gerência de um banco quando ele está endividado, a gerência do seu banco, ele procura a consultoria. A consultoria, sim, vai criar as estratégias certas, corretas, para que ele possa, assim, procurar a gerência do banco e conseguir o alongamento de sua dívida de forma administrativa. Porque se ele não conseguir, se houver uma negativa do banco em relação a esse alongamento, que não é só faculdade, é um direito do produtor rural, ele poderá recorrer às vias judiciais. Essa consultoria ou o orientará da melhor forma possível, criando as estratégias possíveis, os melhores modelos, as melhores condições para que ele possa alongar essa dívida dentro daqueles mesmos juros que ele pactuou lá no contrato de origem, com os mesmos encargos, adquirindo uma nova carência e uma condição melhor para pagar aquela dívida, continuar adquirindo crédito e, consequentemente, dando giro à sua economia. Portanto, o produtor rural, na verdade, hoje, ele precisa orientar-se melhor. E, para isso, ele precisa procurar, como disse, uma consultoria em crédito rural. Ele precisa procurar um especialista em crédito rural, não é? Muitas vezes o produtor rural diz, olha, eu tenho meu advogado, eu não preciso procurar uma outra pessoa, porque é um advogado de 20, de 30 anos ou mais, e que vem resolvendo os seus negócios. Mas, na verdade, você precisa de um especialista em crédito rural. Esse momento exige que você procure um expert em crédito rural, para que você possa, através de uma boa estratégia, conseguir a prorrogação de suas dívidas e não a renegociação. Na renegociação, você adquire novos juros, são novos encargos e muitas vezes você passa de uma dívida, digamos assim, de um valor 3 vezes mais, porque a renegociação permite isso, não é? Porque os juros são livres. Então, você não procure a gerência do banco quando você estiver endividado, quando você necessitar dizer à instituição financeira que você não poderá adimplir aquele compromisso. É normal, é natural, isso é da atividade do agro, mas você precisa procurar um especialista para que ele, através do encaminhamento de estratégias próprias, específicas para o seu caso, consiga que você alongue a sua dívida com os mesmos juros do contrato anterior, o contrato de origem, sem ele trazer nenhuma complicação, nenhum problema, sem dificultar a sua condição, porque você vai pagar dentro da sua real capacidade de pagamento, não é? Porque se você não pagar dentro dessa real capacidade de pagamento, você vai ultrapassar o seu limite de pagamento, você vai ultrapassar o seu limite de capacidade, não é? De possibilidade de adimplir aquela dívida. E isso vai fazer com que você perca a sua propriedade, não é? Através de uma execução, através de um leilão, você perca a sua propriedade e ainda fique devendo ao banco. Portanto, procure uma consultoria em crédito rural. Todos os produtores rurais hoje estão endividados com pequenas ou grandes dívidas, porque a instabilidade do mercado, a instabilidade climática, as novas obrigações acessórias atingiram o produtor rural em cheio nesse último ano. E, portanto, não é nenhum demérito, você está devendo. Todos nós, produtores rurais, temos uma dívida grande, pequena ou média, mas temos uma dívida, porque é da atividade do agronegócio. Você não precisa vencer aquela dívida para começar a ter crédito. Você precisa administrar aquela dívida
que você não conseguiu adimplir por uma razão que você não deu causa. Né? Você foi atingido por uma intempérie qualquer e, portanto, você tem o direito, de acordo com o Manual do Crédito Rural, de alongar essa dívida e continuar na sua atividade do agronegócio. Produtor rural sem propriedade não é produtor rural. Portanto, amigo, procure uma consultoria em crédito rural já, para você administrar a sua dificuldade de hoje, um pequeno, médio ou grande endividamento, e para que você continue na sua linha de produção, continue no seu negócio, na sua atividade do agronegócio, se preparando para as próximas safras, para os próximos planos governamentais, com juros controlados ou com o aditivo de juros livres, para que você possa vencer essa dificuldade e entender que o agronegócio traz dor, mas o agronegócio também traz lucro, o agronegócio também traz satisfação, o agronegócio também traz felicidade, o agronegócio traz responsabilidade, compromisso, mas traz um grande empenho e uma grande linha, uma grande manta de responsabilidade de todos nós para com o agronegócio do mundo. Porque o Brasil, não se esqueçam, é o grande celeiro de grãos, víveres e água doce potável. Amigos, procurem uma consultoria em crédito rural, façam uma consulta, visualize a sua questão de hoje, planeje a sua questão de amanhã. Você vai se endividar? Vai. Mas você vai administrar, você vai pagar, porque isso é o agronegócio. E o agronegócio é para os fortes. Portanto, estamos à disposição para que você nos consulte se precisar dirimir alguma dúvida. Nós somos a IES Soluções. Eu sou Tânia Maria Neri, sou CEO da IES Soluções e estou aqui, amigo, aqui no sul da Bahia, mas daqui do sul da Bahia para qualquer parte do país. Nós temos robustas parcerias com colegas e com grandes instituições em vários estados da federação e estamos dispostos a encontrar uma solução para a sua demanda em qualquer região que você estiver. Qualquer que seja a sua demanda, lembre-se, a IES Soluções é a guardiã do agro, é a verdadeira casa do produtor rural, é a consultoria do produtor rural. Estamos à sua disposição. Um forte abraço e aguardamos a sua visita online ou presencial, como você quiser. O nosso telefone de contato é 991 12 1843. O nosso DDD é 73. Um abraço grande, amigo.